Vamos começar a nossa aula de ciências hoje, né? Semana passada nós trabalhamos a composição de água que existe no corpo dos seres vivos e no nosso planeta Terra. E hoje a gente vai trabalhar o tópico 2, o tema 2 do nosso livro, né? Vocês vão abrir lá na unidade 3 e vão procurar o tema 2 que está na página 60 e página 61. São só 2 páginas, tá bom? Aquele mesmo esquema. Quem tem um livro, acompanha aí no livro, pega o caderno, papel, caneta e o livro, né, para fazer alguma anotação se for necessária. E quem não tem o livro, vai depois ler naquelas folhinhas que eu mandei lá a fotozinha para vocês, tá? E eu vou fazer hoje de 2 formas, gente. Além de mandar esse vídeo pro canal, né, para vocês poderem acompanhar as aulas e assistirem, rever o vídeo sempre que quiserem rever, eu também vou gravar um áudio dessa aula. E aí, eu vou disponibilizar o áudio dessa aula no grupo. Caso você não consiga assistir muito bem por aqui, você pode acompanhar lá no grupo de WhatsApp o áudio da aula, tá bom? Vamos começar a trabalhar hoje, o tema Estados Físicos da água. A água, ela passa por uns processos, por mudanças de estado físico, tá bom? A água, na natureza, a água se encontra em 3 estados físicos básicos, que nós já vimos, né? Eu já comentei com vocês na aula passada: sólido, líquido e gasoso, né? São esses 3 estados físicos básicos aí da água, tá bom? E a gente vai estudar essas mudanças de estado físico, como elas ocorrem e o nome que elas recebem. Para cada mudança de estado, eu tenho um nome específico. E a gente vai conhecer esses nomes, como se classificam essas mudanças de estado, tá bom? Na Terra, gente, a água, ela se apresenta, como eu já falei, de 3 formas: no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. E a água, ela pode ser encontrada na natureza, no ambiente que nós vivemos, tá bom? Ou no rio, em lagos, no subsolo, nas nuvens, tá? Então, no solo, na água e no céu, eu tenho água. Seja nas nuvens, na atmosfera como um todo, tá bom? E na atmosfera, por exemplo, a água, ela pode se encontrar em forma de gelo ou na forma líquida, tá bom? E também na forma de vapor. Nos oceanos, eu posso encontrar água na forma líquida e também na forma de gelo, tá bom? E a gente vai observando isso aí. Por exemplo, nos oceanos, eu encontro a água na forma de gelo e eu denomino aquela estrutura de iceberg, né? Quem já assistiu algum Era do Gelo 1, 2, 3 e 4, 5, eu não sei quantas tem, mas quem não assistiu, assista. É um filme que retrata bem as mudanças climáticas que acontecem no planeta Terra. É um filme muito voltado para essa área que nós estamos estudando. E você vê a presença de muitos icebergs, né? E uma reviravolta acontece na história, lá no enredo da história, por causa que o planeta está sofrendo com mudanças climáticas e o gelo vai derretendo, enfim. Quem quiser, quem gosta de assistir filme, quem quiser uma indicação boa para esse tema seria essa, tá? A Era do Gelo. Assistam lá se puderem. E eu tenho também a neve que vai ser composta por flocos de gelo microscópicos, né? Muito miudinhos. Nos oceanos, nos mares, nos lagos, eu vou encontrar água no estado líquido, tá bom? No estado líquido. E no ar, eu vou encontrar também, no ar que nós respiramos, eu vou encontrar também uma grande quantidade de vapor de água no ar que nós respiramos. Então, existem regiões que o ar é mais quente, e nessas regiões, geralmente, nosso nariz sofre um pouquinho mais, porque a tendência é machucar o nariz por dentro, né? Porque o ar é muito seco. E existem regiões que são mais úmidas e o ar é mais úmido, né? Então, é mais tranquilo aí essa questão, né? Não resseca tanto a pele em regiões mais úmidas e também não resseca a mucosa do nariz, né? As nuvens, gente, elas são visíveis porque elas são compostas por pequenas gotículas de água
ou pequenas gotículas de cristais de gelo, tá bom? Porque a água, quando ela evapora, e nós vamos ver lá no ciclo da água, que é o tema para a próxima aula, quando a água evapora, ela vai se concentrar nas nuvens, formando nas nuvens essas gotículas aí de gelo, né? Porque a água vai se resfriar. Então, é como se acontecesse da seguinte forma. Eu tenho vapor, a água no solo, né? Imagina a água no solo, o sol está muito forte, o vapor de água vai subir para a superfície, vai subir e vai se concentrar nas nuvens, e lá nas nuvens vai ocorrer um resfriamento dessa água e ela vai voltar, quer dizer, ela vai se solidificar, transformando-se em cristais de gelo, tá bom? Mais ou menos assim que acontece. Aí o processo da chuva a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Talvez quinta-feira ou terça-feira. Vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer isso aí. No livro de vocês, na página 60, eu tenho duas imagens que exemplificam aí como eu encontro a água no nosso planeta, né? Tem a imagem lá de um rio em estado líquido e tem a imagem de uma região congelada com neve, e aí seria a água no estado sólido, tá bom? Mas a água, ela sofre diversas mudanças, certo? A gente costumava falar que a água sofria e tinha aí esse processo de transformações de estados físicos da matéria, eram divididos em 7 tipos, né? 7 transformações. Agora tem mais uma, 8, que seria aí a ressublimação, né? Nova assim, no sentido de que nós começamos a falar disso no 6º ano. Não se falava em ressublimação no 6º ano, né? Que a nossa era um pouco mais resumido o nosso conteúdo de 6º ano. Mas agora a gente vai falar também, introduzir aí a ressublimação, tá bom? Eu vou colocar para vocês uma imagem, uma foto dos estados físicos da matéria, e aí a gente vai poder observar o seguinte. Eu tenho os 3 estados básicos físicos, sólido, líquido e gasoso, só que esses estados físicos vão sofrer mudanças. Vocês podem observar que quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, né, do sólido para o líquido, tem um processo chamado de fusão, tá? Não é aquela fusão do Vegeta e do Goku, né? Fusão, não é essa, né? É uma fusão completamente diferente aí. Eu vou ter o derretimento da água. A água vai entrar no processo de derretimento e esse processo eu chamo de fusão, tá bom? Quando a água passa de líquido para gasoso, o processo vai ser diferente. Vai ser o processo que eu chamo de vaporização, porque a água vai passar de líquido para gás, tá bom? Imagina só, imagina aqui um gelo que você tira do congelador, bota naquelas forminhas de gelo ou num copo, você encheu de água e colocou no congelador. Virou um sólido, um líquido sólido, água no estado sólido, desculpa. A água no estado sólido, as moléculas da água no estado sólido estão bem apertadas, bem unidas, tá? A ligação entre elas são muito fortes, é muito forte. E elas ali elas praticamente não se movimentam ali, tá bom? Estão presas ali, bem grudadas. Quando a água começa a se descongelar, transformando-se em líquido, sofrendo o processo de fusão, as moléculas da água vão começar a se agitar um pouquinho mais, vão começar a se mexer um pouco mais ali, né? Vão poder se movimentar mais. Quando essa água é colocada numa vasilha, por exemplo, e levada ao fogo, e você começa a aquecer essa água, as moléculas começam a se agitar de uma maneira tão grande que a água entra em vapor, começa a evaporar. Se você ficar de olho lá, botar uma vasilha com água no fogo e ficar olhando, você vai observar que o vapor de água vai subir e que a quantidade de água ali está diminuindo. Por que diminuindo? Por quê? Porque a água está evaporando, está indo para o ar, está evaporando, processo que eu chamo de vaporização, tá bom? Mas eu também posso pegar um vapor e transformar em líquido. Para transformar o vapor em líquido, quando esse processo acontece, eu chamo esse processo aí de condensação ou liquefação. Professora, dá um exemplo para eu entender melhor? Então, vamos lá. Se eu fervi a minha água, né? Deixei ferver.
coloquei uma tampa em cima da vasilha, da panela, e depois de alguns minutos eu for levantar daquela tampa, eu percebo que o vapor que estava subindo, o vapor de água que estava subindo, bateu na tampa e virou água novamente. Se eu virar a tampa assim, cai um monte de água, tem um monte de gotinha de água na tampa. Quer dizer que o vapor que estava subindo resfriou novamente e virou líquido, tá bom? É um exemplo aí de condensação ou de liquefação. E aí, eu posso pegar esse líquido e transformar em sólido, colocar na geladeira para virar gelo novamente. Quando eu faço isso, eu tenho um processo chamado de solidificação. As moléculas da água que estavam um pouco separadas, elas vão começar a ficar bem unidas formando o sólido, tá? Então, o sólido, se você perceber, tem um formato definido. Ele vai assumir o formato do copo, da jarra, da garrafa, da vasilhinha que você colocar. A água não tem um formato definido. A água, se eu colocar uma água num copo redondo, vai ficar de formato redonda. Se eu colocar uma água num copo de formato quadrado, a água vai assumir a forma quadrada. O gás também não tem formato definido, tá? Se eu colocar um gás dentro de um balão de coração, o gás vai assumir a forma de coração. Se eu colocar um gás dentro de um balão redondo, o gás vai assumir uma forma redonda, tá bom? Eu acho que ficou bem claro, né? O vídeo é um vídeo curto. Se você tiver alguma dúvida, você pode rever esse vídeo, né, novamente, não tem problema nenhum. Pode mandar as dúvidas para mim. Faltou só eu falar, quase que eu me esqueço, da sublimação, gente. Vamos voltar um pouquinho, né? A sublimação é quando passa, por exemplo, direto do sólido, o gelo que está sólido vira logo um gás. Já ouviram falar no gelo seco? Se vocês não ouviram falar, pergunta para o pai, para a mãe, para os avós de vocês. Gelo seco é um gelo que é utilizado para conservar bebida. Eles colocam um gelo seco ali num pote, numa vasilha, num isopor e colocam a bebida dentro. O gelo seco, ele não vira líquido, ele passa direto do estado sólido para o gasoso, tá bom? Seria um exemplo aí de sublimação. E ressublimação, o que seria ressublimação? Né? A ressublimação é quando passa direto do sólido do vapor para o sólido. Aí eu chamo de ressublimação. Vocês vão ler com cuidado esse assunto, páginas 60 e 61, é a tarefa que eu tenho para vocês fazerem hoje. Vocês vão ler com calma esse conteúdo aí, vocês vão assistir esse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, mandem no meu privado, tá bom? E aí eu estarei respondendo assim que possível. Ou podem deixar aqui embaixo dos comentários no vídeo do YouTube também. E assim que eu visualizar, eu estarei respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Por enquanto, por hoje, é só isso. E na quinta-feira a gente vai começar a falar sobre o ciclo da água, tá? Não desistam, não desanimem. Façam aí tudo que tiver ao alcance de vocês fazerem para que vocês possam assumir, conseguir o máximo de informações possíveis para vocês se saírem bem, passarem bem de ano e ano que vem começarem uma nova série, tá? Se vocês não se esforçarem, gente, esse ano, vocês terão muita dificuldade ano que vem. Será muito difícil vocês acompanharem ano que vem o 7º ano, tá? Então, por favor, não desistam, não desanimem, tá? Persistam aí, que eu vou persistir daqui. Um abraço.